Com o esquema de seleção internacional, Vasco viaja para Fortaleza, totalmente protegido, para enfrentar o Ceará à noite no Castelão. Técnico Ramon Menezes ainda não divulgou a equipe, que deve ter alterações. Uma novidade pode estar no banco de reservas. E vamos falar do nosso adversário Ceará, que no retrospecto perde muito mais do que ganha. Vamos também falar da situação de Germancano. Toda essa novela de um possível interesse do Internacional. Como o jogador, seu staff e o Vasco se posicionam diante desse suposto interesse? Essas e outras notícias dão um AVNews, como sempre, muito recheado, às vésperas de mais um jogo do Vasco e a 2 dias do aniversário do nosso maior amor. Você vai ter, já, depois dela, com muitas notícias, ela fica feliz, ela vem frenética. Chega a guitarrinha! Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, no nosso AVNews. Vídeo da noite que você curte tanto, nessa quarta-feira, dia 19 de agosto. Amanhã tem Vasco e sexta-feira o aniversário do nosso clube de 122 anos. Seria um presentaço conseguir a 3ª vitória consecutiva. E olha, o Vasco vem com um aparato muito bom, extremamente profissional para esse jogo. O Vasco tem uma viagem padrão internacional. Eu vou colocar aqui que é uma viagem a nível de seleções internacionais, seleção brasileira. O Vasco foi num voo fretado da Azul, um jato Embraer 195 com 118 lugares, espaço suficiente para a delegação Cruz Maltina. O embarque foi feito pela pista, o desembarque também. A volta vai ser da mesma maneira, pela pista, sem contato com o público, no mesmo padrão que as seleções e clubes europeus normalmente estão usando. A ida foi hoje às 2 horas da tarde, a delegação chegou normal às 5 da tarde, a volta amanhã depois do jogo, 00:30, chegando às 3:30 da manhã. O Vasco exigiu comprovação de testagem de todos os que estarão a serviço da delegação. Tripulação de voo, receptivo do ônibus e funcionários do hotel. 2 cozinheiros do clube, como a gente informou aqui na live de domingo, que nós trouxemos o nosso Arthur Brandão, Arthurzão, do restaurante do Almirante, que fornece a comida para o clube. 2 cozinheiros do Vasco viajaram para inspecionar todos os cuidados da cozinha do hotel no preparo da alimentação e, além disso, eles irão preparar o jantar pós-jogo no vestiário do estádio, assim como faz, por exemplo, a seleção brasileira. Na volta, os jogadores que jogaram já virão fazendo trabalho regenerativo com fisioterapeutas e massagistas, usando botas de drenagem e recuperação muscular. O Vasco está hospedado no Hotel Holiday Inn, com 2 andares exclusivos e todo o serviço separado, e funcionários exclusivos também para a equipe, todos eles testados. O Vasco, inclusive, fechou um acordo para estar num hotel no Rio de Janeiro, classe AAA, o Sheraton Niemeyer, na zona sul do Rio de Janeiro, padrão de qualidade altíssimo. O Vasco fechou esse acordo e vai estar sempre nessa hospedagem até o final do Campeonato Brasileiro. Tudo pronto, tudo montado para que o time possa fazer uma grande partida. O técnico Ramon Menezes embarcou hoje com algumas possibilidades de mudança. Claro que ele não externou isso. Treinou hoje, não vai fazer nenhum treinamento, mas tem a noite tranquila para poder pensar um pouco mais, analisar o adversário Ceará, que a gente vai falar já. Bruno Gomes é quase certo começar a partida. Ele deve entrar sim, com Gabriel Peck sendo sacado e o Vasco jogando num 4-4-2. Um jogo fora de casa demanda maiores cuidados, mas o Vasco não vai jogar defensivamente. A dúvida é a manutenção de Felipe Bastos em função do aspecto físico. Se Felipe Bastos tiver a condição de jogar normal, vai jogar. Se não, pode ir para o banco de reservas. E veja bem, longe de estar barrado, e sim uma opção do treinador de fazer um giro com os jogadores. Pode aí entrar Neto Borges, pode também entrar Carlinhos, ou então, simplesmente, ele pode colocar Guilherme Parede pela direita no lugar do Gabriel Peck e colocar pelo meio Bruno Gomes no lugar do Felipe Bastos, fazendo um meio com Felipe Bastos de fora, junto Bruno Gomes, Andrei e Martim Benítez. São conjecturas, são possibilidades. Você está vendo aí uma foto
do grupo do Vasco, de alguns jogadores, de dentro do avião antes do embarque. E você vê a foto aí do Igor Catatal, atacante que veio do Madureira. Muita gente pergunta, e os jogadores do Madureira, quando é que vão ter oportunidades? Tá aí, o Igor Catatal viajando com a delegação. Não sabemos se o Marcelo Alves viajou ou não, porque o Vasco da Gama divulga apenas os relacionados no dia do jogo, amanhã que a gente vai saber, mas pelo menos o Igor Catatal tem a chance de ficar no banco e jogar amanhã contra o Ceará no transcurso da partida. E o Ceará, o nosso adversário? Ceará que está num momento difícil, vindo de uma derrota para o Atlético Mineiro, está na zona de rebaixamento, ainda não ganhou nesse campeonato nacional. E quem traz as novidades direto da linda Fortaleza é o companheiraço Antero Neto, da TV Verdes Mares, do Grupo Globo, traz para nós as informações e também a expectativa em relação ao que o Ceará pode fazer para conseguir a sua primeira vitória amanhã no Campeonato Brasileiro. Venha de lá, grande amigo Antero. Atenção, vascaínos, um abraço para todos vocês, prazer estar aqui conversando com a galera toda aí, os torcedores do Vasco neste canal, para falar do aniversário do Vasco nessa rodada do Campeonato Brasileiro, o Ceará, que tem um dilema. Primeiro porque o time começou nesse retorno do pós-futebol muito bem, obrigado, com a conquista da Copa do Nordeste, né? E é um parâmetro, né? Por mais que não seja o equilíbrio e o nível do Campeonato Brasileiro, mas enfrentando times que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o grande problema do Ceará na atualidade são as contusões que o técnico Guto Ferreira tem sofrido bastante com isso, com as ausências, e também com aqueles jogadores que se esperava que eles rendessem mais, mas que não está acontecendo. Por isso que hoje chama muita atenção esses jogadores que chegaram sem muita badalação, que é o caso do Kleber, que é o caso do Jacaré e também do garoto Rick. Mas alguns jogadores estão voltando para esse jogo contra o Vasco e a tendência é que o time do Ceará tenha mais força e conquiste a sua primeira vitória na competição. Um abraço, galera. O time mais provável do Ceará terá um jogador muito conhecido no gol, Fernando Praz, ele mesmo, goleiro do Ceará. Na lateral direita, uma dúvida, Samuel Xavier ou Eduardo. A zaga com Gabriel Lacerda e Luiz Otávio, jogador que inclusive já foi até cogitado em vir para o Vasco. E o Bruno Pacheco, ex-lateral da Chapecoense, que também muitos vascaínos chegaram a lembrar alguns momentos para o Vasco da Gama. No meio, Charles, ex-volante do Inter, Fabinho, Fernando Sobral e Vinha, que pode ser substituído por Felipe Silva. Na frente, Matheus Gonçalves, um baixinho rápido que já jogou inclusive no Fluminense, ou Leandro Carvalho e Kleber no comando do ataque. O jogo começa amanhã às 8 horas da noite e o Ceará vem desesperado, tentando a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Você já conhece o novo aplicativo da OneFootball? Não? Não sabe o que está perdendo. O layout cada dia mais bonito, maravilhoso, feito com muito carinho. Você baixa o OneFootball na palma da sua mão para o seu celular. Aqui embaixo você tem na descrição o link da OneFootball e você recebe notícias em absoluta primeira mão. É só notificar ali e colocar Vasco da Gama. Você personaliza e você vai receber toda hora um aviso de que tem uma notícia do Vasco da Gama. OneFootball, mais bonito, layout diferente, mas as notícias cada dia melhores. Parceiro do canal Atenção Vascaínos. Amanhã, quinta-feira, dia de TBT. Provavelmente no Bom Dia Gigante de amanhã cedo, o Emerson Rocha vai relembrar alguma partida, mas eu vou me antecipar. Porque Vasco e Ceará já jogaram 28 vezes em toda a sua história. São 17 vitórias do Vasco, 8 empates e o Ceará tem 3 vitórias apenas. O Ceará, jogando como mandante contra o Vasco, jogou 6 vezes. 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. No dia 26 de outubro de 2019 foi o último jogo, 1-1 Ceará e Vasco. No dia 2 de dezembro de 2018, aquele jogo que quase matou muita gente do coração, que garantiu o Vasco na primeira divisão, 0-0 lá em Fortaleza. No dia 2 de agosto de 2018, 0-0 também. No dia 15 de novembro de 2014, o Ceará venceu o Vasco por 2-0. E a última vitória do Vasco em Fortaleza foi no dia 21 de maio de 2011, na longínqua data de 21 de maio de 2011. Foi a última vitória do Vasco da Gama. E esse jogo, que não foi no estádio Castelão, foi em outro estádio, o Vasco venceu com um destaque. Bernardo fez 2 gols. Você vai curtir aí os 3 gols do Vasco. O Ceará saiu na frente e o Vasco virou para 3-1. 2 gols de Bernardo e 1 de Jefferson.
Toca daí, vamos rever esses lances e a última vitória do Vasco em Fortaleza diante do Ceará. Com o Elton, protegeu bem, girou o corpo, trouxe para o pé direito, grande bola para o Bernardo, a batida! Gol! Por dentro, Jefferson rolou, de novo a bola para o Elton, olha a sobra do Ramon, golaço! Gol! O Fagner recupera para o Vasco e vem puxando o time para dentro do campo de ataque. O Bernardo está aqui na direita. Por dentro tem o Chaparro. O Kleber tentou tirar. A bola espirrou. Caiu no Chaparro dentro da grande área. Fez a passagem lá para o lado esquerdo. A batida do Jefferson. Golaço! Gol! A última vitória do Vasco da Gama sobre o Ceará foi no dia 26 de novembro de 2016. O Vasco venceu o Ceará por 2-1. Portanto, apesar da longa vantagem que o Vasco tem em relação ao Ceará, não é um adversário fácil. Muito pelo contrário, os confrontos mais recentes têm sido extremamente complicados, extremamente difíceis. E que amanhã o Vasco consiga vencer e quebrar essa invencibilidade aí. São 9 anos sem conseguir vencer o time cearense lá em Fortaleza. Tá na hora, buscar a terceira vitória do Vasco, chegar a 9 pontos, 100% de aproveitamento no Brasileirão. Os campeonatos voltaram, o futebol voltou e a 1xBet também volta com muita vontade que você ganhe dinheiro. É a maior empresa global bookmaker do mundo, que paga rápido e paga bem. Você pode ter certeza. Faça aqui embaixo, nos comentários tem o link, faça o seu cadastro e coloque a palavra promocional Vascaínos. Faça um pequeno depósito, colocando Vascaínos, o depósito dobra para o primeiro depósito. E aí você joga e vai ganhar dinheiro. Venha para a 1xBet, era realmente demais. 1xBet, parceiro do canal Atenção Vascaínos. Bom, a notícia cai como uma bomba, acontecem muitas situações até estranhas. É só o Vasco engrenar uma sequência, é só o Vasco ir bem e de repente começam a surgir boatos de jogadores que podem sair, de contratações, jogadores que podem ser contratados, tirados do Vasco. Foi assim que aconteceu depois que Paulo Guerreiro, atacante do Internacional, se lesionou no último domingo no jogo contra o Fluminense aqui no Rio de Janeiro. O Internacional estaria disposto a fazer um investimento em cima de Germancano. Vamos então aos fatos. Eu hoje entrei em contato com o Rodrigo Caetano, diretor executivo do Inter, e ele deixou bem claro para mim: Flávio, zero chance. É óbvio que nós não fizemos nenhuma proposta ao Vasco da Gama. Vamos buscar, mas é óbvio que não fizemos nenhuma proposta. Também não negou se vá fazer, mas a princípio não falou. Só que mesmo que faça, a situação hoje é bastante clara dentro do clube, dentro do staff do jogador e dentro da cabeça do atleta. Nós hoje produzimos à tarde no Ave Mais um vídeo em que eu fui bastante didático na explicação. Germancano é um jogador que ficou livre no final do ano passado. Acabou o seu contrato com o Independiente Medellín e ele ficou livre. O Vasco foi e o contratou, fechou um acordo direto com ele por 2 anos. Fechado o acordo, há uma multa sim, rescisória, altíssima para o Brasil. E há uma multa alta para o exterior. Valores, isso não é divulgado por ninguém. Tentei hoje, junto ao Carlos Leão, o VP de Finanças, o próprio Mário André Mazzuco, antes da viagem, fiz essa pergunta, o diretor executivo do Vasco, e o José Constanço, empresário do atleta. Nenhum deles disse absolutamente nada. Apenas falaram, são assuntos irrelevantes. Germancano não vai sair do Vasco. E aí eu incumpridei o papo com José Constanço. E Constanço foi muito claro para mim. Flávio, Germancano está muito feliz no Vasco. Eu falei com você segunda-feira no seu vídeo, que aliás fiquei muito feliz, Constanço. Você disse que a audiência foi muito grande, muita gente na Colômbia repercutindo e falando com você. Muito obrigado, eu fico até emocionado por conta disso. E ele me disse: Flávio, Germancano está contente, está feliz no Brasil. Tem uma dívida de gratidão com o Vasco. É claro que ele é profissional, mas hoje não há dinheiro que o tire do Vasco. Ele está satisfeito e tem compromissos, tem objetivos a seguir. Já está pensando amanhã, aliás não, já está pensando no domingo. Aliás não, ele está pensando na quarta-feira, no jogo contra o Goiás, que ele quer classificar o Vasco para a próxima fase da Copa do Brasil. Palavras de José Constanço. Mais tarde, até entrei em contato de novo com Constanço e falei: Constanço, posso lhe pedir um áudio para que você possa dizer isso?
Flávio, não precisa, estou lhe dizendo. E me disse em letras garrafais, Germancano não sai do Vasco. Germancano tem carinho pelo Vasco e gratidão por ter aberto a porta. É bom lembrarmos que Germancano, em alguns momentos nesse ano, demonstrou muito acerto em termos de personalidade com o Vasco. Quem não se lembra da questão das parcelas em 12 vezes, um assunto que nós demos aqui em absoluta primeira mão. E nós dissemos, Germancano se incluiu, ele quis estar no bolo, apesar de ter pouco tempo de clube, pouquíssima passagem pelo clube, e ele preferiu estar no bolo. Está recebendo os 2 meses que o Vasco lhe devia, parcelados em 12 vezes. E ele não teve nenhum tipo de problema. O que o grupo definir, Germancano está dentro. Portanto, a situação hoje, torcedor do Vasco, é bastante clara. Se o Internacional aportar o estádio do Beira-Rio e metade do elenco, e isso me foi dito por um cardeal de dentro do Vasco, Germancano não sai do clube. O Vasco não vai liberá-lo, não há nenhum interesse nisso e, acima de tudo, o próprio atleta tem enorme vontade de fazer história no Vasco. Gratidão e história. Foram 2 palavras que me foram repetidas hoje. E para o torcedor do Vasco ficar tranquilo. É claro que o mercado ele é vil. Pode vir com uma proposta hipermilionária, mas não vai acontecer do Internacional. Uma pessoa chegou a brincar comigo hoje. Só acontece se o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, quiser vendê-lo. Acho muito difícil, porque foi um acerto a contratação dele. Germancano, o Vasco acabou apostando por uma pressão da torcida, mas acabou apostando e dando certo. Campelo está às vésperas de uma eleição. Perder Germancano agora é praticamente dar adeus a uma possibilidade que ele ainda não confirmou de vir como presidente no próximo triênio. Portanto, Germancano não sai do Vasco e joga mais uma vez amanhã atrás dos seus objetivos. Bom, um outro assunto que eu queria abordar sobre aquilo que nós falamos ontem, de presente de aniversário, de possibilidade. Gente, a questão do estádio de São Januário, nós demos essa informação e muita gente duvidou. A capa está aí, ó. Você vai ver. Investimento pesado. Nós alertamos no dia 25 de junho, há quase 2 meses, que o Vasco da Gama estava já com um investidor pronto, certo, que inclusive iria pagar todas as questões envolvendo irregularidades nos prédios e casas em redor de São Januário, pagar as penhoras, porque tem muito endereço ali que está sob penhora, pagaria todas as situações para poder usufruir do complexo de São Januário. Já há uma empresa, inclusive, tocando o projeto. A gente já informou isso aqui há cerca de 2 meses. Muita gente desdenhou, muita gente disse que não era verdade, muita gente chegou a dizer que era uma medida eleitoreira. Aí a gente não sabe, mas a notícia nós temos que dar. O Vasco está trabalhando, a sua direção administrativa, já há algum tempo. Pessoas, inclusive do jurídico, há mais de ano estão trabalhando nessas costuras envolvendo todo aquele entorno, buscando a liberação para que essas áreas possam ser usadas ou não usadas num futuro complexo de São Januário. Mas é certo que o Vasco está com o projeto pronto para entregar uma arena, não se sabe de quanto, se especula em torno de 40, 45, até 50 mil, mas não vamos aqui colocar a especulação de como será esse projeto. Mas na sexta-feira, provavelmente, o presidente Alexandre Campelo vai falar sobre esse assunto. E sobre o assunto jogador, é mais uma vez bom a gente colocar, porque a internet às vezes deturpa muito as informações. Nós dissemos ontem aqui que o Vasco sim está tentando a contratação de 1 a 2 jogadores. O presidente Alexandre Campelo, inclusive, deu uma informação hoje, eu pude ouvir no blog 30 Minutos, na verdade no podcast 30 Minutos, meu companheiro Bruno Marinho do Jornal Globo, Jornal Extra, participando, e ele deixou bem claro, o Vasco busca sim, dentro de um nível financeiro, dentro de algo que não fique longe do orçamento, de 1 a 2 bons reforços. Eu ontem tive a informação de alguém muito grande dentro do clube que até sexta-feira vai se tentar contratar sim um jogador. Não estamos aqui especulando. Se não pintar nenhum jogador na sexta-feira, não pintou. Não houve condição burocrática e financeira de se acertar. Mas que o Vasco está tentando, está. Só para deixar claro, se não pintar na sexta, que não venham aqui dizer, vocês estão inventando, é fake news. Não é, gente. A notícia é essa. Há sim uma tentativa do departamento de futebol de contratar um jogador. Pode ser que não aconteça. Sim, pode ser que não aconteça. Mas que é o interesse do clube de poder, ainda dentro desse mês ou no início do mês que vem, trazer mais 1 ou 2 reforços, não há nenhuma dúvida. É bom lembrar que jogador livre
o jogador no Brasil pode ser contratado. Se quiser contratar um jogador de fora, preso a algum clube, somente na janela de outubro. Vamos então esperar. Eu queria esclarecer uma outra situação. O Bom Dia Gigante hoje, apresentado brilhantemente pelo Emerson Rocha, fez uma ótima matéria fazendo uma sugestão, em função da notícia que nós trouxemos ontem no Avenil, de que o Vasco já se movimenta para tentar a prorrogação do empréstimo de Martim Benítez, que termina em dezembro, o campeonato vai até fevereiro, mas também se comenta a possibilidade do Vasco até tentar ficar com o jogador, que tem contrato até o meio do ano que vem. Já poderia até assinar um pré-contrato, mas o Vasco, por uma boa relação com o Independiente, pode tentar alguma coisa. E aí o que fez o Emerson Rocha? Sugeriu, junto ao Diogo, do projeto Sou Gestor Gigante, que o Vasco, de repente, se quisesse, poderia correr atrás disso. Em momento nenhum dirigente do Vasco disse que vai usar o Sou Gestor Gigante como projeto para contratar um jogador. Apenas informamos, através daquele que foi o idealizador do projeto, que dentro do projeto há uma janela, contratações de direitos federativos. E isso foi o que trouxemos. Hoje houve uma celeuma, um problema de comunicação, o Carlos Leão foi até o Twitter, marcou o site Net Vasco, que deu uma manchete um pouco diferente. Não estamos aqui para ficar criticando ninguém, até porque o Net Vasco é muito bom para o Vasco. Erram, como todos erramos, ninguém deixa de errar, mas o Net Vasco é o segundo maior site não oficial do Brasil a divulgar um clube. E a gente precisa, de qualquer maneira, enaltecer o trabalho que os companheiros do Net Vasco falam. Todos brincam, saiu no Net Vasco? É verdade, todo mundo sabe. Então todas essas situações a gente tem que entender. Falei com o pessoal do Net Vasco, falei com o Carlos Leão depois, tudo resolvido. Houve realmente uma troca depois do título, mas a matéria foi bastante clara. E você está vendo aí o título dela. Uma sugestão. Foi uma sugestão que o Emerson Rocha, em nome do canal Atenção Vascaínos, fez. Se o Vasco tivesse interesse em cotizar, botar grana para contratar o Martim Benítez, o projeto Sou Gestor Gigante tem brecha para isso, somente para poder esclarecer. E por falar em Carlos Leão, ele não quis me abrir, mas a informação que eu tenho é que amanhã, sim, amanhã, mais tardar sexta-feira, até por ser dia do aniversário, o Vasco vai botar tudo em dia. Vai pagar mais um mês aos jogadores e mais um mês de acordo, vai pagar o mês atrasado dos funcionários e o mês vigente. Vamos ver, mas a tendência é essa, me informar isso hoje nos bastidores, que há grana sim já provisionada para fazer os pagamentos. E, estrategicamente, perto do aniversário do clube, o Vasco vai botar todas as situações em dia. Vamos então, mais uma vez, ficar nessa expectativa e cobrar de quem de direito. E para concluir esse Avenil de hoje, eu quero mandar um grande abraço ao querido Horácio Gilberto, o homem que cuida do Remo do Vasco, está ali como um abnegado tentando levar o Remo do Vasco, esporte que originou a fundação do nosso clube, e ele querendo fazer, é claro, uma menção muito honrosa à Sede Náutica da Lagoa, linda Sede Náutica da Lagoa, você está vendo fotos aí, que ontem completou 70 anos. Parabéns ao Clube de Regatas Vasco da Gama, 70 anos da sua belíssima sede náutica, que cedia o Remo do Vasco e aí é usada também para grandes eventos, grandes festas, grandes situações políticas e administrativas do Vasco da Gama. Parabéns, Horácio, parabéns à sede náutica do Vasco da Gama. E eu quero mostrar aí uma foto do primeiro ganhador da promoção que a gente faz com a Gigante da Colina. É, a Gigante da Colina, do Aerotown, do nosso Marco Romano. O querido Rafael D'Amico ganhou a camisa do Roberto Dinamite. Você tá vendo aí, ele ganhou a camisa, foi lá buscar. E ontem quem foi buscar foi o Alexandre Toledo. A linda camisa polo do Vasco, com a assinatura do Sorato e do Carlos Germano. É, só que para amanhã é diferente. É outra, é uma camisa regata, você está vendo aí. Mas você vai ter que marcar no Instagram, não é mais a loja Aerotown não. Você vai ter que marcar no Instagram a outra loja do Marco Romano. Você está vendo aqui embaixo, ó, o Instagram da loja. Você vai ver aqui embaixo o Instagram da loja. Você marca, tá passando aqui, marca no Instagram e você vai participar desse sorteio amanhã, dessa linda regata. GG, hein? Pessoal mais fortinho pode concorrer. E você vai ter que buscar lá em Nova Iguaçu, no Top Shop. Você vai ter
toda a condição de ir buscar lá e fazer a festa com essa linda camisa regata do Clube de Regatas Vasco da Gama. É mais uma promoção do canal Atenção Vascaínos. Grande abraço para o querido Marco Romano. E os abraços de hoje para o Gilvan Carolino. Muito obrigado, Gilvan. Ao Sebastião Cardoso, lá de Volta Redonda. Grande Sebastião. E ao Douglas de Guarulhos, que me pediu que eu mandasse um beijinho para Bianca, que fez aniversário ontem, 10 anos de idade. Um beijo, Bianca. Parabéns para você. E ao Baia, que nos falou na segunda-feira, pro Roberto Dinamite mandar um abraço, mas falou depois na live. Mas eu estou mandando aqui, 41 anos de idade. Grande abraço ao Baia. Não sei seu nome, tô aqui repetindo o seu nickname. Parabéns pelo seu aniversário. É isso aí, turma. Amanhã de manhã tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. E à noite, a partir de 7h15 da noite, a nossa live no pré-jogo. A gente vai abrir a jornada, vai esquentar os tamborins para o jogo das 8 da noite entre Vasco da Gama e Ceará no Castelão, rumo à terceira vitória. E depois a gente tem o nosso pós-jogo para a gente analisar o Vasco da Gama. Estaremos com a nossa equipe. Estou ainda confirmando o Soratinho, mas o nosso Wagner Pinto, o Vaguinho, estará confirmadíssimo, batendo um papo com a gente, trocando ideia junto com o Emerson Rocha. Vamos tocar esse barco para que o Vasco consiga mais uma grande vitória amanhã contra o Ceará. Um grande abraço, um bom final de quarta-feira. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!